Questão 35 do exame de qualificação da UERJ diz assim: considere a sequência A na N igual a 2, 3, 1, menos 2, paranana, com N pertencente aos naturais, exceto 0, com 70 termos, cuja fórmula de recorrência, ou seja, a fórmula para achar os termos de cima aqui e os posteriores é essa aqui. Ele pergunta, o último termo dessa sequência tem 70 termos, ou seja, vou ler de novo, considere a sequência A na N, está aqui a sequência, com N pertencente aos naturais não negativos, não positivos e retirando zero. Com 70 termos, ou seja, tem um termo, tem outro termo e vai embora, 70 vezes. Aí ele diz assim, o último termo dessa sequência é. Ora, olhando aqui para essa sequência, ela não é uma PA, não é uma PG, né? E aí, quando não for PA e nem PG, a única forma de solucionar essa questão, sendo que ele deu aqui que são 70 termos, é olhar o padrão. Por quê? Porque, olha lá, a sequência ali é a seguinte: 2, 3, 1, menos 2, e a gente vai ter que achar alguns elementos posteriores para poder formar a sequência, né? Vai aparecer uma sequência aqui, e o aluno teria que descobrir isso. E vamos descobrir o que? Utilizando essa fórmula aqui. Foi proposital essa fórmula? Ele deu para ser usada mesmo, não foi pegadinha não. Então, olha só. Para achar, a gente já tem o primeiro termo, já tem o segundo, o terceiro e temos o quarto. Vamos achar o 5 aqui, o quinto termo. A na 5, só estou substituindo N na fórmula. É igual a na 5 menos 1, que vai dar 4, menos o A na 5 menos 2, que vai dar 3. Então, o A na 5 é igual ao A na 4. Então, olha lá, A na 4 é esse aqui, ó, menos 2. Menos o A na 3, que é o 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, A na 5, menos 3. Tem padrão? 2, 3, 1, menos 2, menos 3. Ainda não tem padrão, não. Vamos achar o sexto. O A na 6, que é o sexto, é igual. Se A na 5 é 4, 3, ó, 5, 4, 3. O 6 vai ser o quê? A na 5 menos A na 4. Né? 6, 5, 4. Aqui, 5, 4, 3. Só substituir nessa fórmula ali. Então, o A na 6 é igual a na 5, que é menos 3, menos o A na 4, que é o quê? A na 4 é igual a menos 2. Então, vai ficar aqui entre parênteses menos 2. Fica menos 3, menos com menos dá mais 2. Isso dá menos 1. Então, eu coloco aqui, ó, menos 1. Aí, vamos lá. Se na próxima der 2, é porque que começa a repetir. Beleza? Aí, vamos lá. A na 7. A na 7 vai ser A na 6 menos A na 5. Só jogar na forma. Então, A na 7 é igual. A na 6 é quanto? Menos 1. E o A na 5? A na 5 é menos 3. Então, entre parênteses, menos 3, né? Porque eu tenho menos, menos. Então, tem que botar um parênteses. Menos 1. Menos com menos dá mais, vai dar mais 3. Isso vai dar o quê? 2. Opa, deu 2 aqui, ó. O sétimo termo deu 2. Ou seja, tem um padrão. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. E assim por diante. Ou seja, o padrão é esse aqui, ó. 2, 3, 1. Aí vem menos 2, menos 3, menos 1. Né? Não é isso? 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Ou seja, isso aqui, ó, é um termo. É o primeiro termo. Primeiro termo. Só que a questão diz que com 70 termos. Ou seja, esse é o primeiro, vou ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Como que a gente vai achar o último termo dessa sequência, sabendo que tem 70 desse aqui? Né? Então, uma das formas para achar isso é fazer o seguinte, é pegar o 70
dividir pelo número de elementos que tem cada termo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque olha só, se eu pegar o 70 e dividir por 6, se ele for divisível por 6, concorda que nós vamos ter 70 termos igualzinho? Né? Por exemplo, o 10. Olha o 10. Ele é divisível por 5? Sim, vai dar 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Ou seja, eu tenho 5 aqui com 5 aqui. Eu tenho dois termos de 5, que vai dar 10. Agora, será que o 70 ele é divisível por 6 e vamos ter termos certinhos? Ou seja, vamos ter 70 termos de 6? Eu acho que não. 70 ele não é divisível por 6. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abaixar o 7. Vai ficar 1 vezes 6 dá 6, para 7 falta 1. Abaixo 0. 1 vezes o 6 dá 6, não é? Então, 1 vezes 6, 6 para 11 sobra 4. Olha só. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho 11 termos. Eu tenho aqui, ó. Por quê? Como que se reescreve isso? Lembra disso aqui, ó? Ó, tem que lembrar disso aqui. Isso aqui é matemática básica. Dividendo é igual a divisor, quociente e resto. O dividendo ele é igual a divisor, não é isso? Vezes o quociente mais o resto. Tá? Dividendo é igual a divisor, quociente mais resto. O 11, quer dizer, o 70, né? Ele vai ser igual a 6 vezes 11 mais 4. O que isso quer dizer? Que eu tenho 11 sequências de 6 elementos, 11 sequências de 6 elementos, e sobram 4 elementos. Ou seja, eu vou 11 vezes assim, ó. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Essa foi a primeira. Vou a segunda. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Eu vou fazer isso 11 vezes. 11 vezes. E depois lá na frente não vão ter 6. Vão ter só 4. Ou seja, eu vou lá na frente, quando acabar os 11, eu vou começar 2, 3, 1, menos 2. Opa, não tenho mais. Então, onde que eu parei? No menos 2. Por quê? Porque eu só tenho 4 agora. Sobrou 4. Tinha que ter mais 2 aqui para formar 6. Só que eu tenho esses mais 2? Não. Só tem esse 4 aqui, ó. Por quê? Porque sobrou 4 no divisão. Então, quando a gente quiser achar um termo, um número, uma letra ou qualquer coisa que a questão pedir, a gente pode utilizar esse artifício aqui. Dividir pelo número de elementos, pegar o resto e ver na sequência. O resto ele vai ser os números na sequência que sobraram. Ou seja, vou explicar de novo. Esse 6 vezes 11 significa o quê? Que eu tenho 11 elementos com 6 dígitos. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. E vou assim 11 vezes. Só que chegar lá na frente eu já não tenho mais 6. Né? Porque até se eu tivesse, isso aqui seria uma divisão exata. Ia ser 12 vezes 6. Só que eu não tenho, sobrou 4. Como sobrou 4, lá na frente, na hora de completar o outro termo, eu só tenho 4 elementos. Ó. Eu vou fazer 2, 3, 1 e vou parar no menos 2, que ele é o quarto. Ou seja, ele é o último. Então, seria aqui, ó, a letra D. Ó, o último elemento seria ele. O menos 2, letra D de Dinamarca.